Eu queria lançar uma pergunta no 999-592-100, o seguinte: qual é o café da manhã ideal? Qual é o café da manhã ideal? Você pode escolher, eu quero tomar um café da manhã, sabe, acordei com aquela fomezinha e falei, eu quero o café da manhã ideal, eu quero saber o que é o café da manhã ideal. Tipo o teu ovos qual é, mexidos, Ó, mini pão de queijo, café com leite e café puro. Café preto. Com leite tem açúcar Fechou. ou sem? Tem adoçante. Ah, o seu é adoçante. Então, eu adoro ovos mexidos pela manhã. Ou omelete. Também. Outro dia eu vi um vídeo da Paula Carrossela ensinando a fazer omelete. Eu fiquei doido o jeito que ela fez e tal. Aí eu adorei a receita. Então, ovos mexidos e omelete, pede ovos, pede manteiga e uma boa frigideira, né? E essa boa frigideira, eu já comprei um monte de frigideira. Um monte é um exagero, mas várias. Desde frigideiras muito ruins até aquelas que são fantásticas, né? Que não grudam. Aliás, Tem você frigideiras trouxe incríveis. frigideira de presente pra mim e pro Felipe Bueno. Não é verdade? Lembra disso? O Pois Eduardo é. Eneg deu frigideira de presente pra gente. E funcionou? É boa aquela ótima. Eu não sei. frigideira? Olha lá. Olha, eu não acredito que eu não postei nada ainda dela. Vou postar Mas essa que semana, bom. prometo. Bom, então, agora, a frigideira, a gente quando vai comprar, ela tem uma característica, ela é vendida nova, ela não é vendida usada. Você não consegue ver a frigideira depois de um tempo de uso para falar, xiii, essa frigideira é muito ruim. Não dá para você ver como ela fica dali a 5, 10 utilizações, sabe? Você compra a frigideira novinha, lindinha, tem umas que vem com uma espátula, você fala, oh, nossa, essa já vem até com espátula. Aí você fica achando que a frigideira é fantástica. E o tempo faz você separar as frigideiras. Aí você vai ficando mais esperto na hora de comprar. E hoje pela manhã, quando eu fazia o meu ovo mexido, meu café, eu escutava aqui na Band News FM as histórias que você está falando. Inacreditável essa operação da Polícia Federal no Rio de Janeiro, a tal operação Placebo, envolvendo o governador do estado. E aí eu me espantei com uma conclusão brilhante que eu tirei. Conclusão fantástica. Tipo a teoria da relatividade, da gravidade, aliás, né? Que foi formulada mais ou menos assim. Tava lá o Newton, de repente caiu uma maçã na cabeça dele, ele falou, olha, teoria da gravidade. Não foi assim. Na verdade, ele estava conversando com um amigo dele, na frente de macieiras, e ele falou, olha, que quando cai a maçã, quando ela desprende da árvore, ela não sobe, ela não vai para os lados, ela vai para baixo. Mas é mais legal a gente imaginar que a maçã caiu na cabeça dele. E aí, vamos ficar com a lenda, que é muito mais divertido. Assim que ele descobriu a teoria da gravidade, e eu descobri a teoria da frigideira com os políticos. Porque os políticos são como as frigideiras. Quando eles são novos, eles são todos fabulosos. Metal brilhante, embalagem bem cuidada, dá vontade de você levar para casa, dá vontade de você votar. E daí, com o tempo, alguns, o ovo começa a grudar. Na campanha eles falam que nada gruda neles. Em geral, eles dizem que não tem jeito, tal. E qual é o tema central de boa parte das campanhas nos últimos anos? Corrupção, né? O Fernando Collor, por exemplo, ele foi eleito prometendo acabar com os privilégios e com a corrupção. Tem uma declaração dele que a gente separou, né, Carla? Dá pra gente ouvir. A crise reside no Estado, exatamente no Estado. E para que nós possamos lancetar o Estado no seu gigantismo, na sua ineficiência, na sua prática corrupta, é necessário não somente um bom discurso, mas é necessário a obstinação, a decisão e a coragem de poder reduzir esse Estado a um tamanho que permita a ele ser eficiente o bastante para poder, por exemplo, cumprir com as suas atribuições básicas em relação à sociedade. Então, essa declaração ele deu em entrevista ao programa Roda Viva em 1989, quando ele era candidato a presidente da República. E aí ele caiu 2 anos depois, acusado de ser pivô de um mega escândalo. Bom, tempos depois, o Lula foi eleito também, né? E ele acabaria, segundo ele, com os privilégios, com a corrupção. Na campanha de 89, que ele perdeu para o Fernando Collor, ele fez uma declaração muito forte em relação à corrupção. Vamos ouvir. Predomina a teoria do que é preciso levar vantagem em tudo. E nós precisamos mudar isso. E vamos mudar isso dando exemplo. E dando exemplo significa acabar com a impunidade. Porque se um trabalhador rouba um pãozinho, ele vai preso e apanha. O cidadão dá um desfalque de 400 bilhões e está em Paris, gozando da nossa cara. Esse cidadão tem que ser preso, esse cidadão tem que pagar pelo desfalque que ele deu na Bolsa de Valores. Porque esse é o grande ladrão. Então, aí Lula acabou preso, o governo petista desmoronou na gestão Dilma, governo acusado de promover o maior esquema de corrupção que o Brasil conheceu, e o Brasil acabou elegendo
o Jair Bolsonaro, que foi eleito prometendo acabar com os privilégios e a corrupção, e um filho dele, que é o Flávio, é investigado, acusado de abrigar no gabinete dele, no tempo em que era deputado estadual, a rachadinha, que é uma prática corrupta absolutamente abjeta. E o presidente chamou isso de perseguição, chegou a dar declarações sobre esse assunto. Em dezembro do ano passado, em entrevista ao José Luiz da Atena, no Brasil Urgente, ele falou sobre esse assunto. Vamos ouvir. A nova intenção deles agora, eu não tenho como comprovar, mas querem fazer uma busca e apreensão na casa de um outro filho meu, e já, pelo que tudo indica, fraudando provas, tá? Plantando provas falsas dentro da casa dele. Isso tudo é o inferno que a gente vive, é um jogo de poder. Então, e aí a gente acorda hoje surpreendido. Eu e minha frigideira, eu e os ovos mexidos, com essa mega operação da Polícia Federal em cima do governador Wilson Witzel, da mulher dele, Helena, entre outros alvos. E a gente fica com aquela sensação esquisita, a gente fica achando que todo mundo é vigarista, que todo mundo é corrupto, mesmo aqueles que, contra quem não tem prova nenhuma, caso do Jair Bolsonaro, mas que tem um filho tendo que se explicar em torno de um assunto. Será que o desejo de mexer na Polícia Federal tinha o objetivo de controlar a instituição que caça corruptos? Ficou essa discussão no ar, é a discussão que está no momento nas mãos do ministro Celso de Mello. E aí, a gente precisa ter muita calma para não misturar tudo e achar que o Brasil está perdido. Senão a gente fica com uma sensação maluca. Wilson Witzel, acusado, ele foi eleito depois de um Cabral preso, de um Pezão preso, de um Garotinho preso, de uma Rosinha Garotinho presa. O Cabral, 280 anos de cadeia. Quer dizer, o sujeito entra no palácio no Rio de Janeiro e começa a aprontar. Será que é assim? Então a gente precisa tomar muito cuidado. Tem denúncias, tem muita denúncia na praça. Elas têm que ser investigadas. A gente tem 27 governadores, a gente tem 5.570 prefeitos. Eles integram a chamada classe política, mas eles não são todos farinha do mesmo saco. Do contrário, a gente não vai acreditar na classe política. A gente vai achar que o fato de ser político já faz da pessoa um vigarista por definição. E aí cria o ambiente do nós contra eles. O Lula foi investigado, ficou comprovado que o seu governo era corrupto, ficou comprovado que ele estava envolvido pessoalmente na corrupção, que ele liderava esse processo, que pessoas que trabalhavam com ele diretamente eram envolvidas na corrupção, foram presas, foram condenadas a farto material. E agora, havia também denúncias de corrupção no governo, por exemplo, do Fernando Henrique Cardoso, né? Corrupções que foram comprovadas, mas não tem nenhuma suspeita em torno do Fernando Henrique Cardoso. Então você tem presidentes de um tipo, presidentes de outro tipo, você tem governadores de um tipo, governadores de outro tipo. Então a gente precisa ter muita calma. Sabe, as frigideiras são todas iguais quando novas, o tempo separa as boas das ruins, o mesmo acontece com os políticos. Nem todas as frigideiras são iguais, nem todos os políticos são iguais. Então a melhor forma da gente lidar com isso, quando surge uma denúncia como essa, para evitar o Brasil do nós contra eles, é deixar a polícia fazer o seu trabalho, não embarcar na conversa mole de que existem grupamentos protegidos, intactos e íntegros, que é o jogo que, por exemplo, o presidente da República tenta fazer. Se estão comigo, são todos honestos. Se não estão comigo, são todos desonestos. Isso não existe. Existe o honesto de esquerda, existe o desonesto de esquerda, existe o honesto de direita, o desonesto de direita. Existem pessoas, sabe? Em todas as famílias tem integrantes bons e integrantes ruins. Não dá pra gente ficar assodado nessa hora e começar a falar, tá vendo? Olha só, esse cara, eu sabia que ele era ladrão. Como eu sabia que ele era ladrão? Não faz sentido. Calma. A gente não pode tirar a conclusão precipitada. O que torna a declaração que o presidente Jair Bolsonaro deu hoje uma declaração lamentável, absolutamente incabível. Ele deu parabéns à Polícia Federal hoje, porque a Polícia Federal fez uma operação que atingiu o governador do Rio de Janeiro. Ele falou sobre essa operação, ele falou que queria dar os parabéns à Polícia Federal, fiquei sabendo agora. Parabéns à Polícia Federal, tá ok? Como parabéns à Polícia Federal? Ele não sabe o que aconteceu ali, espero que ele não saiba o que aconteceu ali, porque se ele souber exatamente o que está acontecendo ali, significa que ele passou a ter informações sobre as investigações da Polícia Federal. Se ele não tem
nenhuma informação sobre as investigações da Polícia Federal, porque o presidente não pode ter informações sobre o que faz a Polícia Federal, o Wilson Witzel e o Eduardo Bolsonaro e o Flávio Bolsonaro e o Carlos Bolsonaro são pessoas iguais, até prova em contrário. Mas por que, quando ele dá uma declaração ao Datena, como a gente ouviu agora, ele sabe que vão fazer uma busca e apreensão com plantação de provas, mas quando se refere ao Wilson Witzel, aí ele dá os parabéns e o documento que acharam no escritório da mulher do Wilson Witzel, ligado à empresa que está sendo investigada, já não é plantação. Por que aquele documento não é plantação e os documentos de uma operação de busca e apreensão que sequer foi feita, como o presidente sugeriu, contra um filho dele, aí são plantações? São 2 pesos e 2 medidas. Isso a gente não pode fazer. Então, na família dele, a polícia está se precipitando. Com o Witzel, a Polícia Federal merece os parabéns. Não pode ser assim. Precisamos ter muita calma. Pessoas como o presidente têm um temperamento mais afobado e ele tira conclusões precipitadas. Basta ver o que foi a reunião do dia 22 de abril, uma reunião que na sexta-feira a gente conheceu e viu por dentro, uma reunião de um grupamento político, de uma campanha eleitoral. Não era uma reunião de Estado envolvendo uma reunião ministerial, eram ministros ali numa militância enlouquecida. Nós não podemos entrar nessa toada enlouquecida. O Wilson Witzel está sendo investigado, a mulher dele está sendo investigada. É fundamental que essa investigação vá ao limite e, se o governador estiver envolvido, que pague. Se isso significar prisão, que seja preso. O absurdo é imaginar que há um desvio e esse desvio não é investigado. E no Brasil o desvio é investigado. As instituições funcionam. A Polícia Federal funciona. Não há na Polícia Federal a suspeita de que ela protege este ou aquele grupo, de que ela persegue este ou aquele grupo. O Lula falou em perseguição, o Collor falou em perseguição, o Bolsonaro falou em perseguição. E nós vamos ver declarações do Wilson Witzel já falando em perseguição, porque ele já disse que está provada a interferência do Jair Bolsonaro na Polícia Federal do Rio. Será que está provada a interferência do Jair Bolsonaro na Polícia Federal do Rio? Será que o Wilson Witzel não tem que se explicar? Então, calma, assunto policial é assunto policial. O papel da imprensa é olhar tudo, noticiar tudo e separar o joio do trigo. Não pode misturar. É político, é vigarista. Isso não existe. O Wilson Witzel pode ser um vigarista, o Wilson Witzel pode ser alvo de uma investigação furada. Vamos acompanhar. O mesmo vale para o Eduardo Bolsonaro, para o Flávio Bolsonaro, para o Carlos Bolsonaro e tantos Bolsonaro quantos existirem. E tantos quantos petistas e psolistas e tucanos e MDBistas e tal. Temos que ter muita calma, porque o clima está pesado e o Brasil tem um problema sério nesse momento. O dinheiro da saúde. Dinheiro é da saúde, nós não podemos deixar que a doença entre no dinheiro da saúde. E a doença, nesse caso, é a doença da corrupção. Ela corrói a sociedade. A Covid-19 corrói a sociedade e a corrupção corrói a sociedade. Temos que perseguir, matar a Covid-19 e matar a corrupção. O trabalho da Polícia Federal tem que ser observado, monitorado, acompanhado. E o nosso desafio aqui é acompanhar, mas separando, como eu disse, o joio do trigo. Tem frigideira boa, tem frigideira ruim. Tem político bom, tem político ruim. Não vamos tirar a conclusão precipitada. O Wilson Witzel tem que se explicar e não é hora de festejar, não. Festejar a hora que encerrar o caso, a gente disser parabéns, acabou, encerrou, realmente ele era culpado. E ele que se explique, ele que tem que dar satisfações nesse momento, mas com todo o direito de defesa. O direito de defesa que o Jair Bolsonaro quer para a família dele. Então ele não pode dar os parabéns porque alguém catou um inimigo dele, porque a Polícia Federal catou um inimigo dele, e querer mudar a Polícia Federal sob o argumento de que estão perseguindo a família dele. Isso está errado, é completamente equivocado. Então, 2 pontos tristes hoje. Saber que o governador do Rio de Janeiro pode estar envolvido numa lambança é lamentável, porque ele veio para mudar e pode não ter mudado coisa alguma, e é lamentável também ver o presidente da República festejando a fritura de um inimigo.